Vamos fazer agora algumas observações sobre o que nós temos visto até agora. Em primeiro lugar, coloquei aqui uma foto de uma página do livro do Lafon, página 2.8, 2.7, 2.8, seção. Página 47 do livro e página 48, finalzinho da seção 2.7 e a seção 2.8, que é um parágrafo pequeno. São duas observações importantes. A primeira delas, como eles enfatizam aí, embora a informação assimétrica gere ineficiências alocativas, essas ineficiências não pedem, não estão requerendo qualquer política pública motivada por razões por eficiência. De fato, qualquer policymaker benevolente a cargo de corrigir essas ineficiências enfrentaria as mesmas restrições informacionais que o principal. Ou seja, não é porque você tem informação assimétrica que você pode considerar isso como uma falha de mercado. E, com base nisso, defender a ingerência do governo para resolver uma falha de mercado que não é falha de mercado. É um problema simplesmente de informação assimétrica. Porque o governo enfrentaria os mesmos problemas informacionais que o principal. Essa é a primeira observação, porque eu já vi gente dizendo que a simetria informacional exigia interferência do governo porque era uma falha de mercado. Isso é uma bobagem muito grande. Essa é a primeira observação. A segunda observação é sobre a regra de preço. Custo marginal igual a benefício marginal. Preço igual a custo marginal, que é a regra competitiva, né? Preço igual a custo marginal. Ou a regra geral, benefício marginal igual a custo marginal. Veja bem o que ele diz na página 48. Sob informação assimétrica, preço igual a custo marginal somente no caso de a firma produtora, ou seja, o agente contratado, ser o agente eficiente, teta barra embaixo. Para o caso do agente ineficiente, a regra acaba sendo preço igual ao custo marginal mais aquele termo aditivo. E ele explica isso que eu expliquei para vocês agora há pouco. O preço é maior do que o custo marginal, de modo a decrescer a quantidade que é barra em cima produzida pelo tipo ineficiente e assim reduzir a renda informacional do tipo eficiente. E agora vem uma observação importante. Alternativamente, nós podemos dizer que o preço é igual a um custo marginal generalizado ou virtual, que inclui, além do custo marginal tradicional do tipo ineficiente, um custo de informação que vale ni dividido por 1 menos ni vezes delta teta. O que se requer apenas é que se generalize o conceito de custo para incluir os custos de informação impostos pela assimetria informacional. A nota de rodapé 16 que ele apõe ao texto é uma referência ao Roger Myerson, que cunhou esse termo custo virtual lá em 1979. O que ele está expondo aqui é com a função custo linear. Né? Ora, o que ele está chamando de custo marginal usual é o que normalmente venho chamando aí nas aulas, né, de custo marginal operacional, que é aquele custo marginal que diz respeito à variação da quantidade que está sendo produzida. Como economista, a gente entende que o relevante não é o custo marginal operacional. O relevante é que todo ato, toda ação vem associada a um sacrifício. Agora, qual é a natureza desse sacrifício? O sacrifício pode ser de diversas naturezas. Pode ser um sacrifício que visa a variar a quantidade que está sendo produzida. Então, o produtor, quando desloca recursos da sociedade na forma de contratação de fatores de produção para produzir esse bem nessas quantidades que ele está determinando aí, ele está incorrendo num sacrifício. Ele está contratando esses fatores de produção
E os proprietários desses fatores de produção estão sacrificando os melhores usos alternativos desses fatores de produção para, em troca, transferi-los para a produção dessa mercadoria. Então, há um sacrifício social envolvido. O pagamento que o produtor faz a esses fatores de produção, pagando o custo marginal operacional, compensa o valor marginal que esses proprietários atribuem a esses recursos. Por outro lado, existem outros tipos de sacrifício nos quais o produtor pode incorrer. Por exemplo, para variar a quantidade máxima que ele pode produzir, para levar a cabo uma barganha bem-sucedida. Ele pode incorrer em sacrifícios para elicitar a informação. Todos esses sacrifícios não têm necessariamente a ver com a variação da quantidade, mas não deixam de ser sacrifícios e, portanto, podem ser expressos em termos de custos econômicos. Tudo isso é custo econômico. Quando a gente aprende economia, normalmente a gente aprende que a função custo é aquela que deriva da tecnologia de produção da firma. Você minimiza o gasto, dado o isoquantum, você encontra a demanda fatorial, joga na função objetiva e encontra a função custo da firma, em termos da quantidade. Então, você deriva essa função valor, que é a função custo mínimo, né, que você está avaliando ali, é menor dispêndio, que você chama de função custo, e você deriva e tem um custo marginal. E você é levado a acreditar que todo custo econômico incorrido está sintetizado ali. Inclusive, existe um teorema clássico da microeconomia, da teoria da produção, que fala que a função custo, ela contém toda a informação tecnologicamente relevante da firma. E é verdade. Mas vejam bem, toda a informação tecnologicamente relevante, ou seja, que tem a ver com a variação da quantidade. Mas essa função custo operacional não contém todos os custos econômicos realmente incorridos, porque o sujeito incorre em diversos outros sacrifícios. Então, quando a gente leva em conta todos esses sacrifícios, aí sim temos a noção verdadeira de custo econômico, que é uma noção mais geral, ou isso que o Lafon está chamando de custo marginal generalizado, marginal que ele está lidando na margem, né, a derivada. Custo marginal generalizado, e que o Roger Myerson chamava de custo marginal virtual. E que eu estou chamando aí, eu chamo de custo marginal no sentido amplo. Mas realmente, custo marginal virtual é bacana, é um termo bacana. Na verdade, o custo marginal verdadeiro é esse, né? O custo marginal de livro-texto é que tem que ser chamado custo marginal operacional, porque leva a engano, você acaba achando que aquilo ali é todo o custo incorrido. Há um segundo comentário que eu quero fazer com relação ao conteúdo que nós vimos abordando, que é sobre a renda informacional como um shadow price. A ideia é a seguinte, aqui, ó. Nós podemos imaginar que aquela função S' do modelo, ela é a receita do vendedor, do produtor, quando ele vende o produto no mercado. Você tem uma curva de demanda e a quantidade produzida, você vai lá, o tipo bom, por exemplo, né? Você vai lá e vende e tem aqui uma receita marginal, né? A derivada disso aqui. Então, isso aqui será a receita marginal, ou benefício marginal. O que é a receita marginal? Ela é o preço cobrado, é a disposição a pagar dos demandantes para aquela quantidade, mais um termo adicional, que é isso aqui. Isso aqui tem que ser igual ao custo marginal operacional, do tipo bom, e é isso. Quando você passa esse termo para o lado esquerdo, para o lado direito da igualdade, o que você vai ter é exatamente a seguinte expressão: o preço cobrado, você pega essa quantidade, vai lá na curva de demanda e cobra o preço que o consumidor está disposto a pagar. Então, é o preço de venda do produto, do principal, né, que ele contrata a gente para produzir. Ele pega o produto e vende. Vai ser o seguinte, quando você passa essa derivada para o lado direito, primeiramente a gente vai ter o custo marginal, mais menos essa derivada.
vezes essa quantidade aí. Esse termo adicional, ele é positivo, porque a função demanda é decrescente, a derivada é negativa, tem menos na frente, e isso aqui é o que a gente normalmente chama de markup. Ele cobra um markup, né? Então, a regra de preço que o principal usa para vender o seu produto no mercado é a seguinte: ele vai cobrar um preço dado por custo marginal do tipo bom, né? Mais um markup associado ao tipo bom. Vamos colocar a barra embaixo. Essa é a regra de preço. É o custo marginal mais o markup. Ok? Nada diferente do que a gente aprende na teoria da produção, quando o produtor tem algum poder de mercado. O preço é o custo marginal mais o markup. Por exemplo, no caso do monopólio, né? Agora, a gente sabe que o principal tem que fazer uma transferência de renda informacional para o agente, na forma de pagamento de um salário maior do que o custo incorrido pelo agente bom. Isso, do ponto de vista do principal, é uma perda, né? Isso é uma perda. Vamos voltar no caso linear, para a gente entender. No caso linear, isso aqui nada mais é do que o custo marginal constante, que é o θ barra embaixo. Né? Então, tem o markup. Agora, ele tem que pagar uma renda informacional, que era isso aqui, ó. A economia de custo que o agente bom pode gerar se ele mentir. No que concerne à última unidade produzida de equilíbrio, existe um sacrifício marginal no qual o principal incorre, que é pagar um delta θ pela última unidade produzida. É justamente a derivada dessa renda informacional que é transferida para o agente bom. Pela última unidade produzida, lá na unidade marginal, o principal incorre no sacrifício. Ele tem que transferir delta θ na forma de renda informacional para o agente bom, pela última unidade produzida. Se quer barra em cima é 50 unidades, pela 50ª unidade, ele tem que transferir delta θ. Isso é um sacrifício no qual o principal incorre na margem, em equilíbrio, quando o agente contratado é o agente bom. Qual é a probabilidade dele contratar um agente bom? Não é Ni? Então, qual é o sacrifício esperado na margem? É Ni vezes delta θ. O que o principal pode fazer? Ele pode fazer o seguinte: ele já pode antecipar. E se o agente contratado for o agente ruim, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa segunda regra de preço aqui. Ele já estabelece isso no contrato. Está tudo escondido lá dentro, só que o livro não vai mostrar. Tá? Ele já estabelece as quantidades e as transferências, já são desenhadas para acontecer justamente isso. E se o agente contratado for ruim, o que ele vai fazer? O benefício marginal, que é a receita marginal dele, quando o agente é ruim, tem que cobrir o custo marginal, quando a gente é ruim, mais a distorção. É isso? Mais a distorção. Então, se ele tem algum poder de mercado, o benefício marginal vai ser a sua receita marginal. Então, isso decompõe no preço mais aquela parcela aditiva que você passa para o outro lado e vai ficar com o custo marginal mais o markup do agente ruim, mais esse termo aqui, ó, mais alguma coisa que eu tenho que descobrir o que é. Ele vai tentar compensar, reduzindo a quantidade que o agente ruim terá de produzir, não só para reduzir a renda informacional do tipo bom, mas também para tentar
acrescentar alguma coisa a mais no preço que ele vai cobrar dos consumidores, porque ele tem que cobrar um preço para transferir na forma de pagamento pelo custo marginal. Aí tem um markup, porque ele tem esse poder de mercado, ele pode explorar, e mais alguma coisa. Ele está fazendo uma espécie de subsídio cruzado entre o agente bom e o agente ruim, da melhor maneira que ele pode, para tentar reduzir a sua perda. O que a gente tem que fazer é descobrir o que é esse φ estrela aí. Vamos voltar para o caso linear, para ficar bem simples aqui a ideia. Aqui, ó, o custo marginal operacional do tipo ruim é o θ barra em cima. Então, o preço cobrado é o custo marginal, mais o markup, mais alguma coisa, que é o φ estrela. Ora, essa coisa que ele vai cobrar tem que ser determinada da seguinte maneira. Aqui que entra a capacidade do economista em raciocinar como economista. A gente viu que se o agente contratado é bom, na margem e equilíbrio, o principal incorre num sacrifício, que é ceder delta θ para o agente bom. A probabilidade de o agente contratado ser bom é Ni. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele tem que fazer com que essa perda marginal esperada seja compensada do outro lado, aumentando o preço cobrado quando o agente contratado é ruim. Para cada dólar no preço, né? Para cada dólar no preço, o que ele vai fazer? Né? Ele tem que saber qual é a correção que tem que fazer no dólar, é uma correção dada por um fator φ, que ele tem que descobrir, caso o agente ruim seja contratado. A probabilidade de você contratar o agente é 1 menos Ni. Então, o que está embutido no cálculo dessas quantidades todas aí é, sob um outro enfoque, você ir comparando esse benefício marginal e custo marginal no âmbito restrito dos pagamentos das transferências de renda informacional e do preço que você cobra, ou seja, no aspecto puramente monetário do problema, você quer descobrir um shadow price. Você vai comparando esses incrementos marginais, custos marginais, benefícios, sacrifícios marginais e recompensas marginais até o ponto que você tem igualdade, porque ele está resolvendo um problema de otimização. Então, quanto vale $1 de aumento de preço quando o agente ruim é contratado? Eu tenho que descobrir quanto isso vale. Quanto vale cada dólar, que é quanto você tem que cobrar. É justamente um shadow price, porque esse valor marginal do dólar adicionado ao preço está oculto, você tem que descobrir. Isso é um preço sombra. Então, pela condição de primeira ordem, vejam que para fazer esse raciocínio, você não tem que saber matemática, não. Você tem que pensar assim, o agente bom pode garantir uma economia de custo, não tem como evitar. Então, você tem que pagar essa economia de custo. A probabilidade do agente ser bom é essa, multiplica Ni vezes a economia de custo marginal dele mentir. Aí, você tem que igualar isso com o seguinte, quanto vale $1 caso o agente seja ruim? A probabilidade é isso aqui. Esse dólar você vai multiplicar por um shadow price desse dinheiro. Simples assim. Conclusão, o que é φ? Φ, a solução é Ni dividido por 1 menos Ni vezes delta θ. Ou, no caso mais geral, vai ser exatamente isso aqui, que é o φ estrela. Então, essa distorção redutora de quantidade que a gente viu no teorema, que levou ao second best, a gente tem que entender que é uma distorção redutora de quantidade que leva a um second best do ponto de vista meramente alocativo. Mas aqui do ponto de vista global, ou generalizado, ou virtual, é uma regra ótima. E tem mais, é um shadow price. É um shadow price. Então, por cada sacrifício incorrido na transferência do produto, da produção para o consumo final, todo sacrifício incorrido, você compensa por um shadow price. E aí você vai somando esses shadow prices
ao preço cobrado. Tá? Esse é, aliás, o princípio subjacente ao IVA, né? Muito bem, então, o que acontece aqui? É um subsídio cruzado, basicamente. Dado que o principal tem que ceder uma renda informacional marginal pela última unidade produzida em equilíbrio ao agente bom, se for agente bom, o agente contratado, ele já estabelece no contrato ótimo quantidades de transferências de tal maneira que reproduzam esse raciocínio aí. Aí, o que ele vai fazer? E se o agente contratado for ruim, eu vou cobrar um preço que pague o custo marginal que eu vou ter que pagar para esse agente, né? Porque eu vou pagar para ele somente o custo dele, né? Mais pela última unidade é o custo marginal. Vou pegar o meu markup usual, que vem do meu poder de mercado, e vou tentar recuperar alguma coisa a mais pelo preço sombra da informação, que é o FII estrela, que é justamente esse fator distorsivo. Se você entender o custo no sentido virtual de Lafon, de Lafon e Matimort e de Roger Myerson, tudo isso aqui é custo marginal generalizado, ou custo marginal virtual, que é o que eles estavam dizendo naquele comentário. Então, vocês acham que isso aqui é second best ou first best? Mais uma vez, depende. O que você entende por first best? É o mundo alocativo ou é o mundo econômico mais geral? Porque a informação é um bem. Quando você faz barganha, isso significa um sacrifício. Quando você elicita uma informação privada, você incorre em sacrifício. Você está cobrindo um custo. Da mesma maneira que quando você contrata fatores de produção, a sociedade incorre em sacrifício e você recompensa. O agente, para elicitar a informação, incorreu no sacrifício. Ele revelou a sua informação privada. Você tem que compensar, pagando aquela renda informacional lá. Você pode tentar compensar, cobrando a mais no preço, caso o agente ruim seja o contratado. Entenderam a lógica econômica marginalista por trás da conclusão do modelo do problema principal é agente com informação assimétrica, e mesmo no caso de função custo mais geral? Essa é a lógica econômica marginalista que está por trás. É uma microeconomia simples. Eu vou disponibilizar esse texto aqui para vocês. Eu vou colocar no grupo. Eu acho até que está lá já. Não sei, tem que ver. E com isso a gente conclui a nossa aula de hoje. Para a próxima aula, a gente vai entrar no tema da restrição de participação ex ante. Na página 45. E aí, o contrato é oferecido antes do agente descobrir o tipo dele, o seu próprio tipo. Ele vai descobrir depois que ele for contratado, depois que ele aceitar o contrato. E aí vai ser relevante a diferença entre agente neutro ao risco e agente avesso ao risco.